ferro e tem madeira, tem parafusos e tal. Então, esses elementos foram empregados para materializar a ideia, mas a realidade é a ideia. Então, quando você começa a pensar a partir disso, você começa a ver a base para o pensamento espiritual, por exemplo, né? Porque você tem a ideia é o real, a matéria é a representação, então o mundo espiritual é superior ao material. O que Deus fez com a arca. Pois é, você tem... vem de Deus, exatamente. E Noé executou. Noé foi lá e pôs na prática, né? Construiu a arca. Então você tem a aplicação, por exemplo, desse conceito. Veja, Aristóteles, as aparências perceptíveis são apenas os acidentes que demonstram a verdade das substâncias que estão ocultas. É um pouco do que Platão já havia dito, mas com algumas modificações. Então ele diz, olha, as coisas têm essência, as coisas têm uma essência. Você pode até olhar para Aristóteles hoje e achar ele meio xarope, mas quando você começa a avançar nas ciências, inclusive a ciência está tendo uma grande reviravolta hoje. A ciência durante muito tempo cuspiu, né, no metafísico, no espiritual, no religioso. A ciência hoje está quase que virando um outro tipo de religião. Quando você olha, por exemplo, a mecânica quântica, tá? Que eu não vou tentar explicar aqui esse negócio, mas o cara foi quebrando, né? A matéria em partículas, a partícula em átomos, o átomo em próton, elétron e nêutron. O próton, elétron e nêutron também tem uma subdivisão, e daí você vai quebrando esse negócio até no quartzo ou até na partícula quântica, que inclusive um cara que eu ouvi tentando definir um negócio desse, ele falou, olha, sabe por que quântico? Porque você não sabe direito o que é, você sabe o quanto tem. Então você fala, ó, tem alguma coisa aí, é o quântico, tá certo? Então você não sabe direito do que esse negócio é feito mais, quando você vai subdividindo isso. E aí quando você olha para isso, você volta para Aristóteles lá antes de Cristo. Você fala, Aristóteles olhou para a coisa e falou, isso é um acidente. Dentro desse acidente, o que é um acidente? Acidente para nós é uma batida de carro. Para Aristóteles, acidente é a manifestação da essência. A essência produziu algo perceptível. Pronto, aqui não é um acidente, tá? Que nem a batida de carro é perceptível também, né? Então você tem um acidente. Aí Aristóteles diz, o acidente é apenas uma manifestação da essência. A ciência agora voltou para Aristóteles, por quê? Porque a cadeira é apenas uma manifestação das partículas quânticas. Se você conseguir uma máquina, uma técnica que reagrupe partículas quânticas, você conseguiria fazer essa cadeira se desmaterializar aqui e materializar lá. Ela se desagregou aqui e se agregou ali. Você só não tem como fazer isso. Mas teoricamente seria possível, se as partículas se desagregassem aqui e se agregassem ali. Esse negócio não virou magia, não virou mágica, né? Então você vê a ciência voltando, né, aos processos antigos. Então os caras não eram tão loucos assim, né? Os apologistas cristãos primitivos valeram-se desses conceitos para defenderem o cristianismo dos ataques dos hereges. Inclusive, quando eu falei para vocês das 4 sedes que surgiram do cristianismo histórico, você tem na de Alexandria alguns caras que foram brilhantes. Você tem, por exemplo, Orígenes. Orígenes, ele é um cristão meio chutado. Sabe aquele cristão que ele não tem muito limite, ele pesquisa muitas coisas e mistura alguns temas, e Orígenes é esse cara. E Orígenes não tinha medo em mergulhar no mundo da filosofia. O cara ia a fundo nisso aí. E o que ele fazia? Ele tentava encontrar na filosofia elementos úteis para o cristianismo. E aí, quando ele assim o fez, muito daquilo que ele fez foi útil, só que o problema é que ele às vezes ultrapassava limites. E aí quando ele se torna perigoso doutrinariamente. Então você tem cristãos hoje, por exemplo, que fazem isso. Você tem alguns caras que começam a ficar meio místicos, sabe? Porque eles não se contentam só com a revelação. Eles vão além e começam a ver outros livros sagrados, outros conceitos, conhecimentos, mistura. E aonde quando você vai receber algo dele, você tem que filtrar, e nem todo mundo consegue. Então aonde você acaba deixando ele de lado, por se tornar perigoso. Foi o que aconteceu com Orígenes, tanto que a igreja oficial, ela recusou Orígenes, tá certo? Como teologia, por causa desse risco. Mas Orígenes foi muito útil para a igreja durante muito tempo.
Ele inclusive foi um dos grandes participantes da chamada didascália. O que era a didascália ou didascalia? Foi a primeira grande instituição de ensino oficial cristão que fundia filosofia com teologia. Então, o que os caras, a jogada deles? Eles aprenderam o que era o conhecimento filosófico, né? E eles trouxeram isso para dentro de um ambiente cristão, de modo que aquele conhecimento filosófico não contradissesse o cristianismo. E aí começou a formar uma galera a partir desses conceitos. Quando você vai ter muitos cristãos formados na didascália, que vão ser integrantes do Estado. E aí vão colaborar para o favorecimento do cristianismo. Você tem uma grande virada com a didascália e com Orígenes. Agora o problema os caras foram longe demais, então se tornaram perigosos, né? Mas isso foi muito útil. Então você pega uma ideia da metafísica de Platão, você fala, está justificado aí o mundo espiritual, né? Então você tem um grande argumento contra os filósofos ateus, que dizem que tudo surgiu apenas da fusão de materiais, tudo é matéria, tá certo? Você tem a questão de Aristóteles, a coisa tem uma essência e um acidente. Então as coisas têm uma essência, têm uma alma, tá certo? Mas que matérias que eles poderiam usar para construir um céu? Aí o céu, como é uma outra realidade, ela não pode ser construída a partir da nossa. Pelo contrário, a nossa realidade é resultado, tá certo? Como no Gênesis, Deus já deixa isso, vai dar uma dica. E no princípio criou céus e terra. Então o céu, se eu partir da ideia de Platão, ele é metafísico, ele é ideia. E a terra é como que uma representação. Se eu partir de Aristóteles, eu digo que a matéria é um acidente, o céu é essência. Então tem essas pegadas aí. O céu é um ambiente superior, é um ambiente perfeito. Mas esse céu é o céu celestial ou tem só uma visão de escurecer e clarear por conta da presença do sol, né? Sim, sim. Mas digamos que no espaço tudo é noite. Sim, né? Tá certo. Então, para eles é formado realmente. É um vasto, tipo assim, eu não sei nem como é que explica, mas é tipo... Um vácuo. É um vácuo Sim. onde as coisas vão sendo jogadas lá dentro. É um monte de inteiro lá em cima, lá só Talvez. Quem sabe, né? Os apologistas, como eu falei, Heráclito de Éfeso, para Heráclito de Éfeso, o universo é organizado por uma mente universal, o Logos. Pronto, é o cara, ele já partindo, sabe, dessas construções, ele já começa a lançar agora uma outra ideia, que é não tanto a questão da matéria, da ideia, da essência, mas da inteligência agora. A preocupação dele agora é a inteligência. Por quê? Porque os caras começam a avançar, e desde antes deles, os babilônios, os astrólogos da Babilônia, já fundiam mapas astrais, né? Então os caras observavam muito, tanto os babilônicos, sumérios antes deles, e os egípcios, eles construíam mapas astrais, com o movimento dos astros. O problema é astrologia e astronomia. A astrologia funde conhecimentos astrais com religião, então misticismo. O cara vai dar os presságios. Um cometa passou, um mau presságio, não vá à guerra. Aí você tem a astrologia, a religião. Astronomia, um cometa passou, deslocamento de matéria. Então o cara está lidando só com mecânica, né, e com física. Tá? Então astronomia, ciência. Astrologia, religião. Então o que se praticava antes era astrologia, tá certo? Só que o que acontece? Era o conhecimento que tinha, estava fundido com misticismo, com religião. Mas era uma construção de conhecimento, era a ciência da época, tá? Claro que depois vai ser filtrada, mas grande parte daquilo impulsionou o que futuramente será. Por exemplo, farmaqueia, da onde vem a farmácia de hoje, de onde vem os estudos ligados à química, aí se funde química, biologia, medicina e tal. Mas no princípio eram, vamos dizer assim, feitiços, encantamentos, exatamente, as curandeiras, tá certo? Os alquimistas, que mesclavam isso com crendices. Então, quando um cara chamava um médico, ele trazia uma erva para fazer um chá, e junto com isso também um ídolo que ia ajudar, porque se não tivesse com aquele amuleto, aquele ídolo, o chá não funcionava. Então era misturado, tá certo? O conhecimento religioso com o místico. É onde surge, a partir dessas leituras, desse conhecimento construído, começa a surgir a ideia de que o universo tem uma ordem. Se o universo tem uma ordem, quem deu? Essa é a preocupação.
Alguém colocou esse negócio em ordem. Porque as coisas sozinhas não entram em ordem. Se você deixar as coisas bagunçadas, elas não se organizam. Seria ótimo. Você largar a casa num caos, voltar à noite e já está tudo organizadinho. Porque o evolucionismo darwinista dá certo. Certo? Então as coisas tendem a uma organização e a uma perfeição. Ok? É um mini Big Bang na sua casa, né? Você deixa tudo bagunçado e as coisas se ordenam. Então, pelo menos, né? É o contrário, né? Com o princípio da entropia. Então você tem as coisas tendendo ao caos, a desorganização e a degradação. Geralmente esse é o normal. Deixa um frango em cima da pia, volta à noite e vê como é que tá. Coisa mais podre do mundo, né? Então, tudo indica que a Bíblia mesmo dá pra gente pensar nisso, que Deus é um homem. Porque fala que no sétimo dia ele descansou. Aí é o que eu te falei na outra aula sobre linguagem antropopática. É nós tentando explicar Deus, é nós tentando falar sobre Deus. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que usa a linguagem antropopática. Ele fez tudo no sétimo dia. No sétimo dia ele descansou. Então eu imagino aquele senhorzinho lá, cansado, suado, deitado. Eu sei. Essa é a minha imaginação. Por quê? Porque é a imaginação que dá para nós entendermos. Descansar, né? Exatamente. Quando Deus usa a questão quando o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, adotou a linguagem e Deus descansou, era na verdade um referencial para mim. Veja, né, Cabrum, você vai descansar, ok? Então no sétimo dia você descansa, porque Deus descansou. Principalmente quando essa linguagem é empregada no Antigo Testamento para aquele povo que tinha uma mentalidade ainda mais limitada, né? Vai passando o tempo, a gente vai ficando mais sofisticado, mas a linguagem empregada para aquela época tinha que ser mais simples. Então você tem o emprego dessas figuras de linguagem, tá? Então o autor bíblico ele faz uso dessa figura de linguagem de forma correta para as pessoas entenderem. Deus descansou, a mão de Deus, o pé de Deus. Deus tem esse cabelo para os seus pés, ou seja, um banquinho para pôr o pé. E é tanto que o sétimo dia pega isso, filho. Exatamente. Sabe o descanso dele. É nessa ideia, é um referencial para os homens. Deus descansou, descansa. Eu também vou descansar. Tem também esse conceito. Aí, só para seguir, ó, Heráclito, é chuva, viu? É chuva mesmo. A aula vai encerrar com chuva. Heráclito, universo organizado, ou seja, o cara começa a entender que existe uma inteligência regendo as coisas. Os estoicos, eles começam a entender que esse universo organizado, tá certo? Governado pelo Logos, ele é impessoal. Então eles rejeitam a ideia de que a inteligência seja uma pessoa, seja Deus, por exemplo. Eles dizem, na verdade, isso aí é um sistema impessoal, frio, que não está preocupado com ninguém. Os estoicos, eles tinham a ideia de aceitar a vida como ela é. Se você aceitar a vida como ela é, nas suas tragédias, nas suas desgraças, você não sofre. Então os estoicos tinham esse princípio, muito diferente dos epicureus, que buscavam sempre o prazer como motivação para a vida, né, como um princípio de realização. E os estoicos diziam, não, você tem que tomar o caminho inverso, tem que aceitar a vida como ela é. Se você aceitar ela na sua situação, nas suas desgraças, você não vai sofrer com ela. Eram resignados nisso. Partia desse princípio de que o universo é uma inteligência cega. Ele vai cumprindo com as suas coisas, independentemente das pessoas. Os estoicos, vejam, para muitos filósofos gregos, na verdade, o Logos era apenas uma entidade que governava a realidade material, mas que na verdade apenas emanou do Ser Supremo. Aí você tem um cara, Heráclito de Éfeso, tem uma brilhante ideia, existe um Logos, existe uma inteligência que governa. Os estoicos pegam a ideia e dizem que na verdade que a inteligência não é pessoal, é apenas um sistema. E aí esses filósofos posteriores, eles dizem que na verdade existe uma separação. Existe um ser espiritual e supremo e existe a matéria, tá certo? Sobre a qual é aplicado esse Logos. E aí eles dizem, olha, este Logos é uma emanação, tem esse ser espiritual perfeito, supremo, fora da matéria. E a matéria é inerentemente má, já foi criada degradada, já foi criada para se estragar. E esse Logos, ele é uma representação desse ser superior que governa essa matéria, que dá alguma ordem a ela, dá alguma situação. Quando você tem este ponto, é onde João Evangelista vai contrapor. João Evangelista, tá certo? Ele conheceu, ele teve um contato com essa filosofia. Ele teve um contato, ele habitou em Éfeso, né, conforme a tradição.
E lá era um lugar efervescente dessas ideias, da ideia do Logos. Discutia-se muito isso lá. Aí o que João vai dizer? No princípio era o verbo, ou Logos. E o verbo, ou Logos, estava com Deus. E o verbo é Deus. Quando João diz isso, ele está pegando aquelas ideias que estão confusas e batendo um prego, dizendo, olha, você quer saber de verdade quem é a inteligência? Você quer saber quem é aquele que organiza todas as coisas? Ele não é uma emanação só. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. Tá certo? Como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. Ele é o Logos. Ele é o Criador de todas as coisas. E aí você tem essa proposta aí a partir de João. Tá certo? Que estava já discutindo com esses temas aí, né? Já tinha conhecimento desses temas. Pessoal, vamos encerrar, né? Já tá vindo até chuva aí. Então vamos encerrar. Página 34, tá? Página 34. A gente dá continuidade aqui, ó. Deus, a realidade suprema independente e por aí vai, tá? Então da página 34. Vai ser sábado agora? Segunda-feira eu não vou estar, não. Segunda-feira você não vai poder estar, né? Olha, boa pergunta. Eu vou perguntar no grupo. Se a galera concordar, já temos aula sábado, né? Porque a gente já dá a sequência aqui, ó. Já pega a sequência da matéria. Vou perguntar no grupo se o pessoal concorda. Se o pessoal concordar, aí eu falo com o pastor deu o aval, sabadão, a gente já dá sequência aqui nessa matéria, tá ok? Agradeço a vocês, porque uma segunda-feira à noite, eu falando de logos, falando de tempo, falando dessas coisas, você não dormir,